Muito bem, vamos lá, versículo 24. Vamos ler até o 28. Provérbios 30, 24 a 28. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O jeco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Amém? Olha só, irmãos, eu queria convidá-los a pensar, refletir e aprender aqui com essas 4 figuras que o texto diz que são demasiadamente pequenas, pode ser entendido como desprezíveis. As pessoas, quem é que valoriza essas figuras? E no entanto, olha essa afirmação de Agur, o autor desse capítulo 30 de Provérbios. Ele diz que essas 4 criaturas extremamente pequenas são mais sábias do que os sábios. O livro de Provérbios quase todo foi escrito pelo sapientíssimo Salomão, além de Eclesiastes e de Cantares. E agora Agur afirma que essas 4 minúsculas criaturas são mais sábias do que os sábios. Então a gente pode aprender com os princípios que estão estabelecidos aqui. E ele apresenta, num primeiro plano, as formigas, no segundo, os coelhos. Arganazes aí na Bíblia de algum de vocês são traduzidos por coelho. Os gafanhotos e o jeco, que é traduzido aí por aranha, né? Então vamos pensar, aranha que faz as suas telhazinhas aí em algum lugar, né? Teias. O maior deles, o coelho, as formigas diminutas e os gafanhotos, né? Também um inseto. E o texto diz que essas figuras são mais sábias do que os sábios. É colocado aqui no texto uma situação associada a cada uma dessas figuras. Primeiro, as formigas, um povo sem força, sem poder, sem expressão, sem grandeza física e sem vigor físico. O máximo que uma formiga pode fazer, algumas, né, é dar uma picadinha em um ou em outro que as perturbam. Só que o texto diz que no verão elas preparam a sua comida. Eu queria, não forçando a exegese do texto, mas extrair uma situação de cada uma dessas criaturas para aplicar na nossa vivência, na nossa experiência diária como família. O primeiro fala da prudência das formigas, que prepara a sua provisão, sabendo que quando se instala o tempo de chuva, elas não podem trabalhar, elas não podem produzir, elas não podem realizar aquilo que com naturalidade elas estão fazendo agora na primavera ou no verão ou mesmo no inverno. Mas quando chega o tempo chuvoso, elas não conseguem produzir. Então elas armazenam prudentemente o suprimento para todas as suas necessidades. E nós crescemos, pelo menos eu, talvez vocês também, ouvindo na escola uma historinha da cigarra e da formiga, né?
A cigarra só queria saber de cantar e serestrar, e a formiga trabalhando, e a cigarra zombava da formiga, mas quando vem o inverno, a cigarra não tinha como tocar, não tinha também como se proteger, não tinha como se alimentar, e aí vai pedir arrego para a formiga que havia preparado a provisão para as suas necessidades. Provisão, guarda essa palavra. Família. Existem necessidades fundamentais, básicas, elementares em cada casa. Talvez lá na casa de Laura a prioridade chama leite. Se faltar leite, essa creche que ele tem em casa, leite é prioridade. Mas não é a única prioridade numa casa. Uma casa precisa de energia, precisa de água, precisa de gás. Se você mora de aluguel, tem que ter o dinheiro do aluguel. Se você tem alguns outros confortos em casa, telefone, internet, não são fundamentais, mas muitos têm. A feira de supermercado, a padaria, o açougue, hoje a gente acha tudo no supermercado, né? Não precisa mais falar de sacolão, de padaria, de açougue, está tudo lá. Então, essa provisão de alimento, a provisão de vestuário, a eventual necessidade de um medicamento, de alguma coisa extra, quando isso falta numa casa, isso desestabiliza a estrutura familiar. O pastor ministrou aqui, nunca havia visto esse texto nessa perspectiva, de uma família normal. A gente sempre quer, eu gostei da palavra, vamos desespiritualizar essa parábola, né? Porque a gente sempre pensa na figura natural, um representando Israel, o outro o povo gentil, e a figura magnânima de Deus. Mas uma coisa tremenda revela essa palavra: qualquer coisa que falta desestabiliza a família. E aqui nós estamos falando do elementar, do básico, do fundamental. E meu irmão, cuidado para não ser irresponsável como a cigarra, que só quer saber de cantarolar e farrear. Muita gente quer nem saber. Porto Seguro, R$600 dividido em 6 vezes no cartão, passa cartão. Mas a mulher vai também, é 1.200, mas o filho vai também, é 1.800, mas tem outra pessoa, é 2.400. Mas dá e vamos embora, né? E Porto Seguro não é prioridade, praia não é prioridade, hotel confortável não é prioridade, farra não é prioridade. Vamos sair para jantar fora, e de repente, numa sentadinha, 250 conto, com mais um casal que chamou, mais alguma coisa, e com R$250 é perigoso dar uma provisão confortável para uns 15 dias numa casa, com carne, com leite, com suco, com tudo que tiver direito. Então, olhar as prioridades. Eu sou antagônico à ideia de fazer reservas e ajudar e guardar. A vida é vivida hoje, aqui e agora. E Jesus diz: basta a cada dia o seu mal. E ele nos ensina a depender do Pai para ter a provisão diária para todas as nossas necessidades. Mas daí, meu irmão, a ser irresponsável. Você viu o S9? Eu nem sei se tem esse trem. O que é isso? O celular novo da Samsung. Rapaz, é R$3.600. Divide em 10 vezes no cartão, 10 de 360. Mas o celular, rapaz, é coisa de outro mundo. Você não precisa nem sequer ter um celular. Quanto mais um de R$3.600, ou de 4.000, ou de 5.000, quiçá daqui a pouco vai ter até de 10. Isso não é prioridade. Fazer gastos. Porque vem aí a Copa do Mundo, eu já comprei uma TV de 60 polegadas, um paredão lá em casa. Isso não é prioridade. Gastos que por vezes estrangulam a família, sufocam. Não tem coisa pior do que ficar endividado. Não tem coisa pior do que você ver fatura de cartão de crédito de 3.000, 4.000, 5.000 vencer e você não ter dinheiro para pagar,
e sabe que o juro chega a 35% na somatória de tudo que eles te roubam lá, e afundar no cheque especial e ficar endividado, e ter gente batendo na porta de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, dizendo: e aí, você já está com meu dinheiro? E aí, você tem que me pagar. Não são poucas as pessoas que já olharam para a corda, para a forca, como uma forma de escapar da agonia das dívidas. Não são poucos aqueles que já botaram a arma na cabeça como uma forma louca, desesperada, de escapar da vergonha e da aflição das dívidas. Vamos aprender com as formigas, trabalhar e cuidar da provisão básica. A provisão básica delas é folha, né? O Wesley que eu diga. Cheguei lá e falei: você dá um jeito nessas formigas, porque é um pé de manga lá no fundo lá da casa, 2, e de repente um ficou todo espenado. Elas vão lá e cortam a folha, joga no chão, começa a carregar e carregar e carregar, e entope lá a provisão delas. Ser prudente como a formiga, aprender a cuidar da provisão da sua casa como prioridade absoluta. E lembrando, teve sobra, teve resto, leva a mulher para jantar fora. Teve sobra, teve resto, vamos viajar? Teve sobra, teve resto, vamos comprar umas roupas novas, uns sapatos novos, uns tênis novos? Bacana, não há erro nenhum nisso. Mas enfiar a cara na vaidade, agir como o jovem da parábola anterior, irresponsavelmente, viveu dissolutamente, gastou uma fortuna, provavelmente em alguns meses, gastou o que o pai construiu em dezenas de anos de trabalho árduo. Ele em alguns meses gastou com bebedeira, com prostituição, talvez com jogatinas e outras coisas fúteis. Ter a responsabilidade da formiga na provisão da sua casa. Tem uma sedução muito grande hoje para se gastar o que não tem. Tenha muito cuidado com isso. Se tem uma coisa que tudo na vida talvez tenha os seus dois lados, o lado bom e o lado ruim. E o tal do cartão de crédito, ele pode ser uma preciosidade, uma bênção, mas ele tem sido uma desgraça na vida de quase a totalidade das pessoas, porque é gastar o que não tem. Eles te mandam um cartão de crédito com limite de R$5.000 e talvez, é o caso da minha mulher, nem trabalha comercialmente, não é empresária, não tem, mas eles mandam um cartão de crédito com saldo gordo e te convida a gastar o que você não tem. Eu louvo a Deus pela responsabilidade da minha mulher, que as faturas de cartão de crédito dela é 90, 100, 150, né? Mas se for meter a cara, vai gastar o que não tem. O que é cheque especial? Gastar o que não tem. O que é dinheiro emprestado? Não, mas o pastor Paulo Felipe é meu amigo, ele deve ter uns dinheiro lá no Mocó, e eu vou pegar uns 5.000 emprestado com ele, e pegar um dinheiro que um outro suou para conquistá-lo, e ele chega gratuitamente na sua mão, você desce o pau na orelha dele, e vai tudo embora, e fica a dívida, tem que pagar, e não cai dinheiro do céu para pagar dívida. Para pagar a dívida você vai ter que suar do tanto que o outro suou para conquistar aquele dinheiro para depois pagar. E isso dói às vezes, é sacrificial às vezes. A família, muitas vezes os relacionamentos, eles estrangulam, eles se consomem, eles se desgastam terrivelmente por causa de dinheiro, por causa de má administração da estrutura financeira da família. Lembre do fundamental, do básico: o alimento, o vestuário, a moradia, a água, a luz, aquilo que é fundamental. Suprido isso,
aí responsavelmente você pensa, ó, dá para comprar, toma aqui, ó, sobrou R$500, compra umas roupas para as crianças, uns tênisinhos, deles já está bem surrado, ó, sobrou R$500 esse mês, dá para comprar aquele micro-ondas que você estava querendo, né? Administrar, ter primeiro, ganhar primeiro. Eu cresci ouvindo meu irmão mais velho dizer: não conte com o ovo da galinha enquanto ela não botar. Tem gente que sabe que galinha bota, e porque sabe que ela bota, ele faz compromisso, e esperando os ovos aparecer, e pode acontecer deles não aparecer por alguma eventualidade qualquer. Então, cuidado por gastar o que não tem. Aprenda com a formiga, cuida da provisão básica da sua casa, as suas necessidades fundamentais, porque dinheiro tem desestabilizado muitos lares. A má administração dele tem trazido muito sofrimento, muita aflição em muitas famílias. O segundo grupinho que nos apresenta cá, e minha Bíblia já mudou aqui de página, está aqui, diz: os arganazes ou coelhos, povo, olha a expressão. Primeiro, a formiga é de povo sem força. O segundo diz povo não poderoso, contudo faz a sua casa nas rochas. Os coelhos, um animal extremamente frágil, um animal também desprovido como a ovelha, né? Não tem nada, não tem chifre, não tem garra, não tem pata poderosa, não tem nada. A única coisa que o coelho tem é a capacidade de correr muito para fugir dos predadores, mais nada. Não tem nenhuma outra virtude. E um povo não poderoso, mas o texto diz que eles têm a virtude da prudência e faz as suas casas na rocha. Isso nos aponta, eu disse que eu não queria forçar a exegese, mas aplicando isso a nós como família, entender, meu irmão e minha irmã, não existe nenhuma prudência, não existe nenhuma coerência, não existe nenhuma sensatez para nós como famílias não alicerçarmos a nossa vida nos princípios imutáveis, eternos da palavra de Deus. A rocha é Jesus. Precisamos estar com a nossa vida alicerçada nele. Não se deixe seduzir pelos princípios do mundo. O mundo já declarou judicialmente que qualquer casal amaziado há mais de 2 anos é união estável, é legal, está casado. Mas diante de Deus não está. O mundo já referendou, pode divorciar e casar de novo, e depois pode divorciar e casar de novo. Mas Jesus não autorizou esse negócio. O mundo, igual o pastor ministrou aqui, pelo devaneio, pela alopração da psicologia moderna, não corrija os seus filhos, vai traumatizá-los. Mas a velha, imutável e santa palavra de Deus diz: fustiga o seu filho na vara, e nem por isso ele morrerá. Corrija o seu filho. Criança sem correção é uma catástrofe lá na frente. Serão seres humanos deformados. Criança criada sem limite, sem disciplina, sem correção, é aquilo que um velho provérbio dos nossos avós: os pais que não fazem seus filhos chorar, esses mesmos filhos farão esses pais chorarem quando eles estiverem na idade adulta. Então, não se aparte dos princípios da palavra de Deus. Os coelhos não têm poder algum, mas tem a prudência de dizer: se a gente estiver lá naquela buraco da rocha, lá no alto, estaremos seguros. Você só vai estar seguro alicerçado na rocha, que é o Senhor Jesus, e que é os princípios
dele, estabelecidos na palavra dele. Paute a sua vida em cima desses valores, não se aparte deles. Quando Deus diz ser submissa ao seu marido, não queira peitar o seu marido, você vai se ferrar sempre. Quando a Bíblia diz para você amar sua mulher majoritariamente, numa intensidade tal que você seja capaz de morrer por ela, não se desvie desse propósito. Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, não saia debaixo desse negócio. Eu vou falar mais amiudamente disso numa outra situação. Então, meu irmão e minha irmã, procure entender essa realidade. Não se aparte dos princípios de Deus. Sempre vai te custar muito caro apartar dos princípios de Deus. Certa feita, palestrando para casais, eu disse: cuidado, não seja um marido Nabal para a sua mulher, porque Deus costuma matar Nabal e dar a doce Abigail para um homem que sabe amar como Davi. Não seja uma esposa Mical, porque Deus pode repudiar você e dar o seu marido doce Davi para outra. É o episódio. Davi casado com Mical, Nabal casado com Abigail. Um não sabia ser marido, aqui a outra não sabia ser esposa. Deus repudiou a mulher, matou o homem e deu ela cá para o outro. Considere esses princípios. Não se aparte dos princípios de Deus. Filho que não honra pai, o cemitério está cheio deles. Que não honra mãe, o cemitério está cheio deles. Muitos jovens. E os princípios não mudam. Coisas que aconteceu há 6, há 5, há 4 mil anos atrás, continuam acontecendo diante dos nossos olhos da mesma maneira. Os princípios de Deus não mudam. Aprenda com os coelhos, prudência. E a prudência é o entendimento de viver sobre os princípios de Deus. Terceiro grupo, os gafanhotos. O texto é bem interessante, porque vai nos ensinar sobre o princípio de autoridade. Os gafanhotos, eles não têm rei. Toda vez que a palavra rei aparece na Bíblia, ela dá a ideia da autoridade constituída. O rei é a autoridade constituída. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Não está escrito aqui, mas eu vou adicionar a palavra marcham ordeiramente em bandos. Você não vê aquela anarquia, você não vê nós vamos para o sul, outros vão para o norte, eu vou para o leste, eu vou para o oeste. Não, eles ordeiramente. E não há, esse aqui é o gafanhoto rei. Até um filme Escorpião Rei, né? Tem ideia de reis, mas a abelha rainha, e é chique o negócio. Se você ver, eu já vi isso umas 2 vezes lá no sítio. A gente está lá e de repente um zumbido, não sei se é zumbido, o que é, mas um barulho estarrecedor. Hora que a gente olha aquele bando de abelha, elas estão mudando de lugar, e a rainha está lá no meio, mas você nem consegue enxergar a rainha, porque eles cercam tudo em volta da rainha, protegendo-a, são capazes de arranchar uma árvore num fim de tarde, provisoriamente, ficam lá até o outro dia, quando o sol nasce, elas arrancham de novo, desarrancham de novo e vai embora, até encontrar um lugar seguro, uma ordem, uma organização. As abelhas têm a rainha, outros animais, tem os patos que quando voam fazem um delta, uma coisa mais chique, o líder vai lá na frente e eles fazem uma organização perfeita. Mas o curioso aqui é que diz que gafanhoto não tem rei, não tem uma autoridade constituída sobre eles, não tem aquele que é apontado, esse é o líder, é esse que manda. E no entanto, ordeiramente eles voam em bandos. Família
sem autoridade é família destruída. Família que criança manda é família destruída. Família que adolescente manda, que filho manda. O filho pode ser casado, pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser criança. Família que filho manda é família destruída. Família que mulher manda é família destruída. Tem que ter a hierarquia. O homem, Paulo descreve essa hierarquia. Deus é a cabeça de Jesus. Jesus é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. E não está escrito, mas eu sempre acrescento. E os pais é cabeça dos filhos. Não pode fugir desse princípio de autoridade. Hoje, o pastor mencionou aqui sobre uma competitividade que começa no campo profissional. A mulher trabalha, o homem trabalha, quem ganha mais, manda mais. E de repente, na realidade, nem a mulher manda, nem o homem manda. Quem manda é o dinheiro. A mulher trabalha, ganha 7 mil reais por mês. O homem trabalha, ganha 2 mil reais por mês. Então ela ganha mais, teoricamente quem manda é ela. Mas não, é o dinheiro dela que manda. E cuidado com o filho. Eu tinha um amigo que ele dizia, cuidado com as crianças. Ele admirava elas. Ele dizia que elas são mais sábias do que nós. E a gente pode atestar isso. Um bebê é capaz de manipular a mãe. É capaz de fazer chantagem emocional. Aí à medida que cresce, o que o pastor relatou aqui, o filho adulto, oh pai, eu te amo, 50 aí, ou 100 para a noite de sexta-feira, para o fim de semana. Tem coisa muito pior do que isso. Adolescentes que manipulam os pais, crianças que manipulam os pais e que fazem uma inversão louca de autoridade. É uma vergonha para o homem quando ele não é autoridade dentro da sua casa. É uma vergonha para o homem que os filhos vê mais princípio ético, de moralidade e de qualquer outra coisa na mãe do que no pai. É uma vergonha quando a mulher ora e o homem não ora. Quando a mulher conhece a palavra de Deus e o homem não conhece a palavra de Deus. É uma vergonha. E o pastor falou aqui da dor dele quando a mulher foi pedir conta de um bom emprego, dava uma grana boa. Aqui os jovens que a gente vai casar, eu digo, olha, bacana, você quer trabalhar, vai trabalhando, até nascer criança. Quando nascer criança, procura dedicar-se a eles. Se for possível continuar trabalhando, bacana. Mas aí eu viro para o rapaz e digo, olha, queria que você entendesse o seguinte, se a mulher vai trabalhar, você tira o oi do dinheiro dela. Quem tem que pagar aluguel, água, luz, e botar feira dentro de casa, IPTU, e pagar farmácia, e o que precisar é o homem. O homem é o provedor da casa. Se a mulher vai trabalhar, o dinheiro dela pode ser para vestidos e roupas para ela, para perfumes, para anéis de ouro, brinquinho de ouro, para alguns apetrechos, quando as crias nascer, para comprar tênisinho chique para as crias, roupinha, eu quero aquela roupinha, custa caro, compra lá com o seu dinheiro, eu vou dar um vestido de saco de estopa, agora você quer comprar um tênis chique, compra com o seu dinheiro. Isso é cabível, isso é aceitável. Mas o homem montar em cima do dinheiro da mulher, esse mês você paga o aluguel, a água atrasou, a luz você paga, quem mantém a casa é o homem, não a mulher. E voltamos ao ponto 1, que essa questão financeira, ela começa a ser mal administrada dentro de casa. Aí o princípio da autoridade, a mulher se enche de direito de fazer o que quer, de falar para o marido, de impor determinadas coisas. E isso não pode funcionar dessa maneira. Rita gosta de um filminho, de um estilo chamado comédia romântica. E de quando em quando eu levo ela no cinema para ver um filme desse. Mas um dia eu vi um filme patético. Um dia, já faz alguns anos. Eu não sei se ela vai lembrar. Mas nós fomos ao cinema. E de repente,
A mulher era uma mega empresária, uma executiva, era uma grande executiva de uma enorme empresa. E o cidadão casou com ela, acaba bonito, um grandão bonito, e ele decidiu ser, como é que a gente chamaria? Dono de casa? Ou do lar, né? Fica melhor. Ele decidiu ser do lar. O cara levava as crianças na escola, apanhava as crianças na escola, fazia comida, ficava de avental lá o tempo todo, tipo mostrando uma ideia de um casal moderno, lá na França. E o cara lá fazendo comida e cuidando da casa, e de repente acontece o imprevisível. O cidadão conhece a mãe de uma coleguinha lá da escola, coleguinha do filho dele, e começa a se envolver com essa mulher e cai em adultério com essa mulher. E aí a poderosa executiva descobre, né? E fica uma coisa bem, uma inversão completa da realidade que a gente sabe que acontece aí. É os grandes empresários adulterando, a mulher descobre, o pau quebra, aquela coisa toda. Uma inversão de papéis. Não deixe isso acontecer na sua casa. Respeite as autoridades constituídas. E esse negócio de princípio de autoridade, se não for aprendido por essas crianças dentro de casa, não vai ser aprendido no exército, nem na empresa, nem na faculdade, nem na igreja, nem em lugar nenhum, salvo por uma enorme misericórdia de Deus para intervir e mudar. Eu aprendi a respeitar a autoridade respeitando meu pai e minha mãe. Meu pai, majoritariamente. Quando você tem esse princípio, esse referencial em casa, então você sai e vê a cara do pai na cara do sargento no exército, vê a cara do pai na cara do patrão no trabalho, vê a cara da mãe na professora na escola, vê a cara do pai no soldado que passa na rua. Você vê a autoridade do seu pai em todas as autoridades constituídas. Não aprende-se esse princípio em casa, problema sério. Agora, por que Agur declara aqui que essas criaturas são mais sábias do que os sábios? Wesley Pérez, responda para mim. Qual dessas criaturas é dotada de racionalidade? Qual dessas criaturas é dotada da capacidade de discernir entre o bem e o mal? Qual dessas criaturas é dotada de inteligência? E olha, se juntar essas coisas todas, elas ainda perdem para a palavra sabedoria. Sabedoria é um negócio tão caro, tão precioso, que não se aprende em faculdade, não se aprende em casa, não se aprende em lugar nenhum. Ela vem do alto. Tiago disse: você quer, vai ter que se humilhar diante de Deus, vai ter que pedir para Deus, porque ela só é concedida de Deus, vindo do alto. E Agur está dizendo que essas 4 criaturas débeis, irracionais, são mais sábias do que os sábios. Porque um gafanhoto, não tendo autoridade constituída no meio deles, sabem se organizar, sabem se unir e sabem viajar ordeiramente, organizadamente, em bandos de um lugar para o outro. E nós, uma dificuldade enorme de nos ajuntarmos, de termos identidade, só vê neurônios fervilhantes pensando o que pensam, e usa toda a sua capacidade de inteligência para discutir, para divergir, para discordar, para contender, para brigar. Um casal casa para ser um, e hoje o que se apura de litígio entre os casais é infinitamente superior daquilo que se apura em comunhão, em unidade, em prazer. Acho que eles vivem mais brigando do que na cama fazendo amor. Eles mais discordam do que concordam, mais divergem do que convergem. E essas criaturas desprovidas de conhecimento, coisa que temos demais, desprovidas de inteligência, de racionalidade, de capacidade de discernir,
elas parece que concebem o princípio de Deus de autoridade, e diz: elas não têm rei sobre elas, mas andam ordeiramente. Não se vê rebelião. O bando de gafanhoto rebelou. Rebelar contra quem? Eles não têm líderes, não têm rei, então não tem rebelião. Aplique esse princípio da autoridade dentro de casa. Não importa o tempo, dá tempo de mudar tudo. Alguém, e parece que as situações casam, alguém tem que tomar posição. O pai benevolente poderia ter tomado posição: vou atrás do meu filho, não foi. O irmão poderia ter tomado posição: vou atrás do meu irmão, não foi. O próprio vilão da história, ele se torna também o consertador da história, né? Ele cai em si. Alguém precisa cair em si. Você, como esposa, e virar para o seu marido e dizer: a partir de hoje você manda, eu obedeço. A partir de hoje segura a onda, a responsabilidade é sua, eu não interfiro em decisão nenhuma mais. O filho tem que tomar posição, a filha tomar posição, ou o marido, alguém tem que tomar posição. No caso lá foi o próprio pródigo. Ele se arrepende e volta para consertar as coisas. Entenda esse princípio, meu irmão. Aprenda com os gafanhotos. Não tem rei, mas anda debaixo do princípio de autoridade. E por último, o jeco, ou a aranha, se apanha com as mãos, é tão frágil, né? Às vezes a gente não apanha com a mão, apanha com a vassoura. Uma aranha ali, peraí, vai pegar a vassoura, desmancha a casa dela, acaba com a raça dela. Uma debilidade enorme. Você pode pegar com a mão, esbagaçar, se não tiver nojo, né? Alguns são cheios de frescuroide, mas você poderia pegar e moer na mão. Mas uma vassourinha, um espanadorzinho, você acaba com a construção de uma aranha. Ela, olha o que diz Agur, se apanha com as mãos, contudo, elas moram até nos palácios dos reis. A aranha não tem presunção, é um celeiro, ela faz casa no celeiro. É uma casa de um favelado, de um pobre miserável, ela faz a casinha dela lá também. Mas aqui o Agur percebeu que elas vão para os palácios também, e mora até no palácio dos reis. E aí eu quero usar uma palavra aqui no contexto de nobreza. Quando se fala de rei, quando se fala de palácio, quando você fala disso, é o princípio da realeza, da majestade, e tudo quanto a gente vê nesse contexto, a gente logo pensa. Quem aqui talvez seja da minha idade, viu o que aconteceu na década de 80, o mundo inteiro parou para assistir um casamento. Tem gente que diz que odeia casamento, né? O mundo inteiro parou para assistir o casamento do príncipe Charles com a plebeia Lady Diana, né? E aquela coisa, carruagem, suntuosidade, as ruas lá da Inglaterra, tudo tomada de pompa, e aquele negócio todo mostrando a nobreza, mostrando o poder da monarquia, mostrando toda a pompa da realeza e aquela coisa suntuosa de tudo. E aqui esse versículo nos desafia a ser nobres. Está apontando que até um animalzinho, uma figurinha, um insetozinho desprezível como a aranha, ela pode ter a nobreza de pensar: eu vou morar no palácio do rei, eu vou viver no palácio do rei, eu vou participar das festas, eu vou ver quem vai chegar pedindo misericórdia, aquelas festonas regadas a muita comida, vou estar lá espiando tudo, eu vou presenciar tudo, vou assistir tudo de camarote, de cima. Isso é nobreza. Isaías 32:8 diz: o nobre, ele pensa com nobreza, e na sua forma de pensar com nobreza,
ele prospera, ele conquista, ele se dá bem. Quando você pensa com ridicularidade, quando você pensar com mediocridade, está na média, mas quando você pensa abaixo da linha da mediocridade, você fica sempre com aqueles consolos: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, isso não é para mim. E você vive nesse universo. Aqui somos desafiados a pensar com nobreza: eu posso ser o melhor marido do mundo para essa mulher. Eu posso ser o melhor pai do mundo para os meus filhos. Eu posso ser o melhor sogro para as minhas noras. Eu pretendo ser o melhor avô, sem ser Palermo, sem ser benevolente. Decisões nobres. A Rita pode pensar e dizer: já passou umas 1000 mulheres nessa igreja, e se passar mais 10.000, nenhuma será mais submissa ao seu marido do que eu. Nenhuma será melhor para o seu marido do que eu. Está no poder do coração dela tomar essa decisão. Os meus filhos podem tomar a decisão. Tem muito filho que honra pai, mas eu vou extrapolar o princípio da honra. Eu vou ir muito além disso. Tem irmãos como Caim, mas o Gabriel pode botar no coração: pai chama Samuel do meu bichinho, mas eu vou amar o Samuel muito mais do que o meu pai ama ele. Eu serei para ele um irmão, como Jonatas foi para Davi. Jonatas foi para Davi. O Jonatas do pastor Lúcio sempre me seduz a mudar o nome do rapaz. Ele botou o nome errado no fim, Jonatas, mas ele botou Jonatas, ficou só o Jonatas. Eu vou ser melhor para o meu irmão do que Jonatas foi para Davi, sem ser irmão dele. Como eu sou irmão, eu vou ter redobrada obrigação, redobrado dever. Isso é agir com nobreza. Há um tanto de irmão que se apega a futricas, a picuinhas. Oh, você pegou meu tênis, eu não gosto que pega meu tênis, eu não gosto que usa minhas coisas. Que ridicularidade. Eu me senti algumas vezes, lamento. Se tem uma coisa que eu lamento, é meus filhos não serem do meu tamanho. Porque eu me às vezes que eu me senti mais honrado foi o dia que um filho meu botou o pé num sapato meu, pegou a camisa minha, deu nele, vestiu e saiu. Eu ficava gozoso de ver isso. Eu queria essa bagunça lá em casa, esse com meus ternos, com meus sapatos, meus cintos, mas não, é tudo diferente. Volta e meia, tem umas camisas como essa aqui, ficou esmigadinha, é assim que Rita fala, esmigadinha, muito justa, muito apertada. Aí eu tiro, o Rafael costuma dar certinho para ele, né? Aí às vezes eu dou. Mas outras no normal meu, que é num 5, vai ficar grande demais para qualquer um deles. Até alguns irmãos na igreja, eu encontro dificuldade para dar, eu fico pensando: aquele ali será que dá? Aquele ali será que dá? Porque fica muito grande. E essas picuinhas de irmãos, brigar com o irmão porque pegou um tênis, porque usou um sapato, porque usou uma camisa, porque usou uma calça. Cadê aquela meinha minha de calçar com tênis? O irmão usou, vai brigar por causa de uma meinha, uma porcariazinha desse tamanhozinho. Isso é ridicularidade, ausência de nobreza. E aqui Agur nos ensina a sermos nobres como a aranha, o geco. Acho que o nome geco é mais desprezível do que a aranha. Pensar com nobreza, agir com nobreza, viver com nobreza, ter atitudes nobres. Essa mulher minha não presta, mas eu vou amar ela assim mesmo. Jesus é que manda, eu vou amar. Esse marido meu é um palerma, mas Jesus manda eu obedecer ele, eu vou respeitar ele, eu vou honrar ele, eu vou ser submisso a ele. É a última vez na vida que eu chamo ele de palerma. Estou chamando para assumir uma postura de obediência.
Isso é nobreza. Deu vontade de citar uma situação aqui que talvez ilustraria muito bem esse tipo de comentário que acabei de fazer, mas não é cabível. O fato é que você pode ser nobre como a aranha e começar não somente pensar, mas agir. Parece que hoje, no contexto eclesiástico, há uma disputa para ver quem é o pior obreiro, quem é a ovelha mais religiosa, mais irresponsável, mais descompromissada, quem é o mais pior, não é quem é o mais melhor. Não é cabível competitividade em alguns setores, mas nós não estamos falando de competitividade, estamos falando de nobreza, de pensar, olha, igual Josué, diante de uma nação inteira, e viu que eles não estavam muito vocacionados a agradar a Deus. Ele diz: vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você quer ir para outro caminho, você pode ir, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É você dizer, não importa como é que as outras ovelhas serão, como é que os outros membros dessa igreja serão, mas eu vou me esforçar para ser o membro mais zeloso dessa igreja, o mais compromissado, o mais responsável. Eu vou participar de tudo, eu vou me envolver com tudo, eu vou fazer tudo que tiver proposto para eu fazer. Nobreza. Meu pai e minha mãe têm uma filha só. Não dá nem para pensar, mas eu vou me esforçar para ser a melhor filha que eles jamais pensaram ter. Eu sou filho único, eu vou dar o melhor para ser o melhor filho para eles, para que eles não tenham saudade de outro. Agir com nobreza. E isso na família, queridos, isso é precioso. Que coisa linda quando o marido pensa na esposa e fala: poxa, essa mulher está se matando de trabalhar aqui dentro de casa, a partir de hoje eu vou começar a ajudá-la, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mais aquilo, eu vou auxiliar ela, porque eu tenho tempo para isso, mesmo trabalhando fora, é possível eu fazer isso. Nobreza. A mulher pensar: vou fazer aquela comidinha especial que ele gosta. Eu aprendi muito na relação do meu pai e da minha mãe. Meu pai, pedreiro, numa época que hoje pedreiro está virando empresário como Alex, né? Mas naquela época pedreiro era ser peão da mais baixa estirpe. Perdi a conta de quantas vezes eu vi meu pai desentupindo fossas nessa cidade para tudo quanto é lado, porque não tinha serviço. E não tinha rede de esgoto, então era todo mundo tinha a fossa enchia, tinha que esvaziar a fossa. E meu pai contratava um carroceiro, pegava tambor, e eu já até ajudei, depois ele falava: meu filho, vou tomar uma cachaça aqui que é para matar os micróbios, mas você passa criolina aí nos braços. Porque eu ia ajudar muitas vezes, tirar latas e latas de fezes de uma fossa, botar num tambor e mandar um carroceiro jogar esse trem lá para o quinto dos infernos, longe. Esse foi o serviço do meu pai muitas vezes, porque não tinha casa para construir. Mas com tudo isso, sendo esse homem que não frequentou a escola, mal sabia assinar o nome dele, um homem que frequentou a escola acho que de 1 a 3 meses, então não era semi-analfabeto, era analfabeto. Um homem pobre, botou 14 filhos no mundo e nunca eles passaram fome, porque Deus é que cuida, não é você. Então, esse pai... Agora eu nem sei o que eu ia dizer mais. Tá, a nobreza. Esse pai chegava em casa com a sua botina chulezenta, suado, um suorzão forte, o seu chapéu pendurava lá, e minha mãe forrava um forro de mesa limpinho, muitas vezes branco, em cima da mesa. E só tinha feijão com joelho, arroz e quiabo. Mas estava feijão numa vasilha, arroz numa outra vasilha, quiabo numa outra vasilha, o prato e os talheres dele. Sentava na mesa,
E ele odiava o PF, prato feito. Meu pai não era peão, carregava marmita não, viu, Alex? Todo dia sentava na mesa para comer. Minha mãe servia comida e entregava o prato na mão dos filhos, tudo. Mas para meu pai, botava a mesa. Forro branquinho, o prato. Aí ele servia o feijão, o arroz, o quiabo e comia feito um rei. Nobreza. Esse mesmo homem, todo fim de tarde, chegava em casa, suadão, a botina chulezenta, tirava o chapéu, pendurava num prego que tinha lá na sala, e ele entrava no quarto dele, estava a cueca samba canção dele, daquelas branquinhas, em cima da cama, e a toalha lá dobrada, que era para ele pegar e ir para o banheiro tomar banho dele. Minha mãe separava. Nobreza. Ter um marido pobre, ter um marido limitado em muitos aspectos. E olha que meu pai bebeu cachaça 60 anos e fumou 60 anos, e muitas vezes depois do banho ele ia para o boteco e bebia e voltava e gritava, e xingava e brigava. Mas isso não mudou a rotina da minha mãe. Todo dia eu botava a mesa para ele almoçar, todo dia a cueca e a toalha. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Lá em casa era 7 homens, 6 mulheres. No banheiro tinha 2 toalhas, uma azul e uma rosa. A azul dos homens, a rosa das mulheres. Do segundo para frente tinha que torcer a toalha para enxugar, né? Mas meu pai tinha a toalha dele. Meu pai tinha a toalha dele, separada lá. Você pode ser uma esposa nobre, mesmo tendo um marido pobre, e tendo atitudes de honra. Você pode ser um filho, um irmão, uma esposa nobre. Aqui está falando de aranha, um inseto, agindo com nobreza, escolhendo morar nos palácios. E você pode tomar essa posição. O pastor, não sei se foi o pastor Paulo Felipe, citou um negócio aqui, que eu fui à casa de minha avó, quando eu era criança, a casa da mãe do meu pai, e esse menino novo não sabe disso, era de terra batida. O que é isso? Eles faziam a casa, cercava de tijolinho, esse tijolinho comum que quase nem se fabrica mais hoje, enchia de terra, e essa terra era socada, e isso era o piso. Não era concreto grosso, não era piso grosso, não era piso queimado, não era cerâmica nem porcelanato, terra batida. Mas você chegava na casa da minha avó e aquela terra batida, limpinha, varridinha, todo dia aguava. Aguar é pegar uma vasilha jogando gotas assim e varria, aquele negócio limpinho. Você se sentia, parecia que você estava num lugar chique. E aí você ia beber água, era um pote, está lá o pote, não era um filtro não, era um pote. E aquela caneca de alumínio que chegava a brilhar para beber água. Nobreza no meio da pobreza. Não é porque é pobre que tem que ser parecendo um chiqueiro, aquela anarquia, aquele fedor no ar, aquela bagunça toda, criança com cocô para todo lado, com catarro para todo lado. Não! Mesmo no meio da pobreza pode ter nobreza. A aranha está sendo aqui colocada como mais sábia do que os sábios pela sua nobreza. Eu escolho morar no palácio do rei. Você pode escolher morar na presença do rei. Você pode escolher morar no palácio do rei, ao invés de ficar pensando em construir império aqui nessa terra, como foi dito ontem. Amém, queridos? Era só essa reflexão. Queria que vocês guardassem esse texto, estudassem ele, refletissem mais sobre ele, aprendessem com ele. Foi o que Deus botou hoje no meu coração para compartilhar com vocês. Considere isso. Amém? Vamos ficar de pé.